Feche os olhos e sinta o pulsar do universo. Cada estrela no céu noturno guarda um segredo ancestral. Agora, abra-os de novo e veja como, em um piscar de olhos, elas se apagam, deixando apenas o vazio escuro onde antes havia vida e brilho. Em 70 anos de observações minuciosas, 800 dessas luzes celestes desapareceram sem deixar o menor sinal de explosão. Sobre o véu do silêncio, nenhuma supernova, nenhum clarão, apenas a sombra do desconhecido. Prepare-se para mergulhar em um mistério que atravessa as fronteiras da astrofísica e beira o fantástico. Buracos negros silenciosos que engolem estrelas inteiras, ou talvez faróis de civilizações tão avançadas que manipulam a matéria como nós manipulamos palavras. Crescendo na intensidade da narração, convidando o espectador a segurar o fôlego. E o nosso planeta? Debaixo das ondas do Mar Báltico, uma estrutura submersa questiona tudo o que acreditamos saber sobre o natural. Você está pronto para enxergar além do visível? Feche os olhos por um instante e imagine-se em um observatório silencioso. Apenas o sussurro dos telescópios acompanhando cada brilhozinho no firmamento. De um momento para o outro, centenas de pontos cintilantes somem. Não como fogos de artifício cósmicos, mas como se alguém tivesse simplesmente girado um interruptor. Desde a década de 1950, astrônomos corajosos compararam antigas placas fotográficas do Observatório Palomar com registros atuais do Pan-STARRS. Foram quase 70 anos de vigilância, e para surpresa de todos, cerca de 800 estrelas que brilhavam sem parar nas décadas passadas não existem mais. Os cálculos tradicionais não se encaixam, nenhuma explosão violenta, nenhum surto de luz abrupto. Pesquisadores da Universidade de Copenhague sugerem uma hipótese que arrepiaria até o mais cético dos cientistas. Algumas dessas gigantes estelares podem estar entrando em colapso direto, sem supernovas, abrindo caminho para buracos negros silenciosos. Um apagão cósmico que desafia tudo o que sabemos sobre o ciclo de vida estelar. Astrônomos descrevem a sensação de estar diante do desconhecido como um frio na espinha. Ver a mecânica perfeita do universo falhar de forma tão súbita. Cada comparação de imagens envolve medir brilho, posição e variações de cor, um processo meticuloso que revela forças titânicas atuando além da nossa compreensão. Há relatos de equipes que, ao perceberem o desaparecimento de uma estrela, revisitaram dezenas de vezes cada placa antiga, certos de que haveria algum erro de registro, mas não havia. Esses vazios no céu fazem soar alarmes científicos. São lembretes de que a natureza às vezes escolhe o silêncio em vez da destruição espetacular. Como reagiríamos se, em vez de um espetáculo de luz, nos deparássemos apenas com a imensidão escura que fica no lugar de uma estrela? A mente humana busca clímax e catástrofe, mas o universo nos lembra que, às vezes, o silêncio é a manifestação mais poderosa. E se eu te dissesse que não foi apenas a gravidade conspirando? E se algumas dessas estrelas fossem, na verdade, faróis de civilizações que dominam a engenharia em escala estelar? A astrônoma Beatriz Villa-Royal, formada em biotecnologia, guiada pela sede de mistérios, ousou enxergar além das equações. Para ela, não basta aceitar que tudo no céu seja natural. Em seu laboratório, ela esboçou diagramas de estruturas gigantescas, sugerindo que uma civilização avançada poderia gerar campos de energia para criar pontos de luz visíveis a anos-luz. A ideia de um mirante estelar artificial circula entre pesquisadores que buscam sinais não de rádio, mas de arquitetura cósmica. Modelos teóricos consideram que materiais exóticos, como plasmas confinados magneticamente, poderiam emitir radiação semelhante à de uma estrela fraca. Beatriz questionou: se uma plataforma artificial pode aparecer e desaparecer sem traços de detritos,
Como distingui-la de um colapso estelar silencioso? Além da física, há o aspecto filosófico. Aceitar a possibilidade de inteligências não humanas altera nossa posição no universo e redefine o que chamamos de vida. Não tenha medo de questionar o que os olhos veem. A ciência prospera na dúvida. E, em vez de fechar portas, ela escancarou cortinas para um novo tipo de investigação, onde cada ponto de luz pode ser um convite à reflexão. Agora, transporte-se para as águas geladas do Mar Báltico, onde mergulhadores descobriram uma rocha circular de 60 metros de diâmetro, coberta por um material biológico queimado e sem nenhuma explicação vulcânica plausível. A equipe submarina descreveu um formato quase sintético, com curvas regulares que lembravam engenharia de precisão. Sensores detectaram pequenas anomalias magnéticas ao redor da região, mas nenhuma assinatura radioativa ou geotérmica. Curiosamente, batimetria revelou sulcos no sedimento, como se algo pesado tivesse sido arrastado em direção ao mar aberto. Beatriz se recorda de horas passadas, analisando vídeos de mergulho, notando reflexos metálicos que não se encaixavam em qualquer forma natural. O relato dos mergulhadores menciona um silêncio estranho. Nenhum som de vida marinha normal, apenas o eco monótono do equipamento sonar. As amostras biológicas encontradas pareciam fossilizadas rapidamente, como se um calor intenso tivesse instantaneamente carbonizado matéria orgânica. Em um mundo que racionaliza tudo, evidências como essas levantam mais perguntas do que respostas. Science thrives on the edge of doubt. A ciência próspera desafiando o que consideramos impossível. Durante a pandemia, quando o mundo se recolheu, surgiu o VASCO, Vanishing and Appearing Sources, During a Century of Observations, um chamado aberto a astrônomos amadores, estudantes e curiosos. Equipados apenas com um computador, café e paciência, voluntários de todos os cantos do planeta começaram a vasculhar registros astronômicos antigos. O método era simples, mas poderoso. Sobrepor imagens de diferentes épocas, ajustar contraste e identificar pontos que surgem ou somem. Em fóruns online, entusiastas compartilham suspeitas, com print screens e debates sobre cada possível objeto perdido. Beatriz criou vídeos explicativos, detalhando como usar ferramentas de código aberto para automatizar parte do processo. Até crianças, em projetos escolares, participaram, descobrindo que a curiosidade não distingue idade. A adrenalina de encontrar um flash que não estava lá antes é comparada à de um arqueólogo desenterrando artefatos milenares. Quando 9 flashes apareceram em apenas 50 minutos e sumiram para sempre, a comunidade sentiu que havia chegado ao limite do inexplicável. Inteligência artificial ajudou a filtrar falsos positivos, mas o toque humano permaneceu essencial para validar cada caso. Imagine o orgulho de descobrir algo que há meio século permanece oculto aos olhos dos maiores telescópios. O destino, por vezes caprichoso, uniu pesquisas estelares e investigações de OVNIs. Em 19 de julho de 1952, 5 objetos alinharam-se no céu noturno, as mesmas datas em que o VASCO registrou o triplo transiente. Testemunhas em Washington descreveram discos voadores com luzes pulsantes em formação estável pairando sobre edifícios governamentais. Pilotos e controladores de tráfego aéreo relataram rastros nos radares, reforçando a credibilidade dos relatos visuais. O presidente Truman, alarmado, ordenou investigações sigilosas e documentos classificados revelam comunicações urgentes. 2 fins de semana depois, 5 discos resplandeceram para outro público. Astrônomos amadores que, curiosamente, notaram o mesmo padrão. 5 pontos luminosos, 5 discos voadores, 5 estrelas que se apagam. Coincidência? Ou um padrão que atravessa galáxias e capitólios? Quando os fatos relutam em se encaixar, talvez precisemos conversar com o universo em sua própria língua.
a da curiosidade sem medo. O que acontece quando o mistério incomoda as autoridades? Em Harvard, o astrônomo Halley Menzel destruiu 1/3 das placas fotográficas de 1953 a 1967 e pilhas de registros originais, supostamente para simplificar acervos. Pesquisadores lamentam que relatórios valiosos tenham se perdido para sempre, sem respaldo em publicações científicas. Logo depois, surgiram sussurros sobre o MJ-12, o enigmático Majestic 12, incumbido de abafar encontros com inteligências não humanas. O grupo teria sido autorizado a desviar recursos militares para operações ultra-secretas, longe dos olhos do público. Joseph Allen Hynek, inicialmente cético, tornou-se um dos maiores defensores dos avistamentos inexplicáveis. Após anos como consultor da Força Aérea, ele testemunhou casos que não puderam ser explicados por fenômenos naturais ou aeronaves conhecidas. Sua transformação pessoal serve de alerta. Até as mentes mais brilhantes podem, um dia, encontrar o inexplicável. Quando deixamos de investigar por medo ou conveniência, negamos ao futuro o presente de uma grande descoberta. A maneira como interpretamos o desconhecido diz mais sobre nossa cultura do que sobre o próprio fenômeno. Na Idade Média, teríamos visto signos divinos. Hoje, projetamos tecnologia avançada. Talvez Arthur C. Clarke estivesse certo. Qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível da mágica. Beatriz, agora no projeto Exoprobe, foca em rastrear assinaturas de artefatos não humanos em órbita, filtrando detritos espaciais e criando uma rede global de telescópios para determinar distâncias em 3 dimensões. Ela argumenta que, em vez de esperar por sinais de rádio, deveríamos investir em detectar estruturas físicas visíveis, mastros, painéis solares, emissoras de laser. A proposta é simples e revolucionária: usar sondas terrestres e ópticas já existentes para mapear o céu em busca de formas simétricas ou padrões repetitivos. Com filtros de polarização, podemos isolar materiais exóticos que não ocorrem naturalmente no espaço. Se encontrarmos artefatos capazes de controlar luz em comprimentos de onda incomuns, teremos a prova científica de inteligências além da Terra. Se o universo é um imenso vitral de luz e sombra, cabe a nós descobrir quais peças ainda não aprendemos a encaixar. Chegamos ao clímax desta jornada entre estrelas que se apagam e segredos que desafiam nossas certezas. Primeiro, recordemos 800 pontos de luz que existiam ontem e hoje desvaneceram como sussurros no cosmos. Em seguida, as hipóteses lançadas, buracos negros silenciosos que consumiriam gigantes estelares sem explosões, sem trapaças. Mas abrimos espaço para algo mais ousado. Plataformas artificiais, faróis de civilizações invisíveis brincando com a energia do universo. E não podemos esquecer do Mar Báltico, onde uma cúpula submersa de 60 metros de diâmetro ferveu debates entre geólogos e entusiastas. Por fim, refletimos sobre o poder da dúvida e da mente aberta. De Menzel, apagando placas em arquivos secretos, ao surgimento do grupo MJ-12, entendemos que o conhecimento muitas vezes se esconde atrás de silêncios e censuras. Mas Arthur C. Clarke nos lembra: a tecnologia mais avançada é indistinguível da mágica. E talvez a magia esteja pulsando agora, invisível à nossa visão, porém palpável à nossa curiosidade. Se este vídeo fez seu coração disparar com perguntas, agora é sua vez de agir. Deixe seu like para manter viva a chama da investigação. Inscreva-se e ative o sininho, pois muitos mistérios ainda esperam sob o véu das estrelas. E ali, no card que surge na tela, está o vídeo sobre o projeto Exoprobe. Descubra como você pode colaborar para rastrear artefatos não humanos em órbita e, quem sabe, testemunhar o impossível. Obrigado por navegar comigo neste oceano de indagações.
Até a próxima, explorador do desconhecido. Que sua mente continue inquieta e seu olhar sempre alerta às luzes que podem surgir ou desaparecer a qualquer momento.